Seu tio, salvando a pátria, conta que foi o Sr. Crave quem salvou Arnie e matou todos os inimigos. Crave fica chocado, sem entender nada. Nossa protagonista confirma e diz que foi ele quem fez tudo aquilo. Cassian, desconfiado, pergunta se ele realmente tinha feito tudo isso. Ele se enrola e começa a dizer que não foi ele, mas antes de terminar de falar, nossa protagonista o encara como se fosse matá-lo se ele contar a verdade. Convencido, ele afirma que foi ele, que fez tudo aquilo. Em Grumion, a capital do Império do Norte, as pessoas fofocam sobre como Cassian se apaixonou à primeira vista e propôs casamento. Quem poderia imaginar que ele se casaria com a princesa do Império Ocidental? Então, o que acontecerá com a senhorita Hayley? Ela é como um gato perseguindo um rato, sempre tentando chamar a atenção de Cassian. Eu me pergunto como Sua Alteza, o Imperador, reagirá a esse casamento. Nossa protagonista fica impressionada com a mansão de seu marido. Depois do ataque, ele decidiu acompanhá-la até o Império. O mordomo aparece e dá as boas-vindas. Ele se apresenta como o mordomo da mansão e leva nossa protagonista para fazer um tour pela casa para ela conhecer. No Palácio do Império do Norte, vemos o Duque Sarno. Algumas horas atrás, ele tinha se encontrado com Cassian. Ele diz que não acredita que todos os assaltantes tenham sido capturados e pergunta se ele está bem. Cassian responde que está bem e pede para o Duque não se preocupar, pois ele sabe quem é o responsável. O Duque Sarno se assusta. Cassian o tranquiliza, dizendo que ele não precisa se preocupar. Cassian conta que Arnie é muito preciosa para ele e que nunca faria algo que pudesse machucá-la. Enquanto bebe seu chá, ele se pergunta se foi uma boa ideia casar Arnie com Cassian e espera que ela não se torne vítima de alguma conspiração. Ele começa a rir e se questiona por que está tão preocupado, pois se algo der errado, ela voltará depois de matar todos eles. Um mordomo aparece e diz que o imperador o espera, pedindo que ele o acompanhe. O Duque fica aliviado, pois achava que seria expulso pelo tempo que estava demorando. A verdade é que ele tinha uma missão: subornar o imperador com vários presentes e um aviso. Cuide bem de nossa Arnie. Se algo acontecer com ela, não ficaremos de braços cruzados. Enquanto isso, nossa protagonista estava exausta porque o mordomo não parava de falar e mostrar os cômodos da mansão. O mordomo pergunta se ela tem alguma pergunta, e ela responde indignada que não tem nenhuma. Então, ele sugere que ela descanse para recuperar suas energias. Ela se joga na cama, feliz por finalmente ter acabado, mas logo se levanta, dizendo que precisa continuar. Crave aparece e ela pergunta o que ele está fazendo ali. Ele responde que veio para ficar ao lado dela, é claro. Ela pergunta por que ele não se disfarçou de empregada desta vez e ele questiona se ela está triste por isso. Ela afirma que não está e ele diz que ela não precisa fingir. Ele pergunta por que seu marido, uma pessoa tão bonita e com bom status, se casou com ela, e ela fica irritada, mandando ele calar a boca, pois também queria saber. Nesse momento, alguém bate na porta e ela pergunta quem é. Cassian responde, e ela fica assustada, pois Crave está em seu quarto. Cassian pergunta se pode entrar. Crave pergunta se deveria se esconder, mas nossa prota diz que isso só causaria um mal-entendido, então pede para Cassian entrar. Cassian entra e percebe que Crave está ali. Antes que ele possa fazer qualquer pergunta, ela conta que Crave veio informar que seu tio Sarno tinha algo a dizer a ela. Cassian compreende, e ela pergunta o que ele queria, enquanto Crave fica tremendo de medo. Cassian comenta que está ali para informar a programação do dia seguinte, e também porque estava com saudades. Ela fica envergonhada, sem saber o que dizer nesse tipo de situação. Eva aparece para avisar que o banho dela já está pronto, e ela grita que está indo agora mesmo. Ela fica feliz por Eva ter chegado na hora certa. Ela sai correndo e diz que vai tomar banho. Cassian responde que está tudo bem e dá uma risadinha. Crave, sem perder tempo, fala que vai se retirar, mas Cassian pede para ele esperar. Ele fecha a porta e pergunta se Crave tem um momento, enquanto se questiona se ele descobriu tudo. Crave pergunta o que Cassian queria com ele, ao mesmo tempo em que se pergunta o que fará caso ele tenha descoberto. Cassian, com um olhar afiado, pergunta qual é sua verdadeira identidade. Crave sabia que foi exagero dizer que matou todas aquelas pessoas. É claro que ele desconfiaria de mim. Cassian diz que na verdade tem uma ideia de quem ele seja. Há duas coisas que o deixam curioso. A primeira é a verdadeira identidade dele, e a segunda é sua relação com Arnie.
Crave explica que sua relação com ela não pode ser facilmente explicada com palavras. Ele lamenta e diz que não queria tê-lo enganado. Ele continua dizendo que ficou preocupado quando ela foi para tão longe e decidiu segui-la. Cassian, sem dizer uma palavra, fica pensativo. Crave pensa que talvez ele tenha entendido algo errado e se prepara para revelar tudo. No entanto, Cassian o interrompe e pergunta se ele é um mestre da espada. Crave fica chocado, sem entender nada. Aproveitando a situação, ele pergunta como Cassian sabia, mesmo sem entender o que está acontecendo. Cassian fala que só um mestre da espada conseguiria matar todas aquelas pessoas. Ele continua dizendo que provavelmente seguiu a sobrinha dele escondido porque estava preocupado com ela. De qualquer jeito, ele dá as boas-vindas ao Império do Norte. Ele acredita que Cassian confundiu ele com o Gerhan, tio da Prota. Cassian sai e comenta que ele pode ficar à vontade. E Crave agradece. Eu fico feliz que tudo tenha dado certo, mas sei que esse mal-entendido não vai terminar bem. Mais tarde, ele contou tudo para a Prota. Ela pergunta se ele realmente fingiu ser o tio dela, e ele confirma. Ela diz que essa oportunidade não vai se repetir e manda ele ir embora antes que a situação piore, mas ele recusa. Ela fala que ele até se parece com o Gerhan, e ele, feliz, pergunta em que eles se parecem. Ela fala que os dois são uns bobões sorridentes. Ela comenta que precisa fazer as coisas certas para não piorar a situação. É contado que Gerhan tinha uma espada que era mais famosa do que ele. A espada do matador de dragões, Leviatã, e só existia uma espada que poderia substituí-la. Ela levanta a mão e chama sua segunda espada, Evermore, a espada oposta e parceira de Nevermore. Ela nasceu da luz e guiou as almas perdidas do campo de batalha até o Salão da Coragem. Ela é a espada sagrada. Evermore pula da mão dela, toda indignada, perguntando por que a mestra demorou tanto para chamá-la. E até fala que sua mestra a salvaria se assinasse um contrato. Ignorando completamente tudo isso, a Prota fala que precisa que ela faça algo que só ela pode fazer. Evermore fica toda envergonhada e comenta que a mestra finalmente reconheceu a sua excelência e diz que vai fazer essa coisa que só ela pode. A protagonista aponta para Crave e diz que ela precisa ficar com ele por um tempo e fingir ser a Leviatã. Ela fica chocada sem entender o que diabos estava acontecendo. Evermore, toda indignada, se recusa a ficar com alguém tão insignificante. Como sua mestra pode pedir uma coisa dessas? Crave fala que vai servi-la de todo o coração e a chama de mestre. Ele vai polir sua lâmina deslumbrante todos os dias, tardes e noites. Nevermore pergunta se ele está falando sério e nossa protagonista completa dizendo que ele é muito bom em polimento. Prontamente, Evermore aceita, mas avisa que se ele não a polir, ela vai mudar de ideia. Crave chora de alegria, agradecendo a ela, enquanto nossa protagonista comenta que gosta mais da Evermore porque é fácil de manipulá-la. Nossa protagonista, usando seu novo vestido, comenta que não consegue se acostumar com esse tipo de roupa. Cassian aparece na frente dela e a puxa para perto dele, deixando-a sem graça. Ele a encara e diz que finalmente ela está olhando nos olhos dele. Ela fica com vergonha e se pergunta por que seu coração está batendo tão rápido. Ela sai rapidamente e diz que se não se apressarem, vão se atrasar. No Palácio do Império do Norte, nossa prota comenta que é muito maior e mais magnífico do que o Império Ocidental. Ela fica deslumbrada vendo as coisas, enquanto Cassian fica babando por ela ser tão linda. O mordomo chega e pergunta a Cassian o que o traz ao palácio. Cassian responde que, pelo visto, não deveria estar ali. O mordomo fica assustado com a resposta e diz que ele não se atreveria a dizer algo assim. Cassian comenta que está ali para ver Sua Majestade. O mordomo comenta que Sua Majestade está doente, então acha que eles terão que esperar. Dentro do palácio, vemos o imperador discutindo com o príncipe herdeiro, perguntando se ele sabe o que o segundo príncipe Mackenzie estaria fazendo. Ele o chama de bastardo patético e diz para se concentrar no que realmente importa. Edward, o príncipe herdeiro do Império do Norte, com raiva de seu pai, se pergunta por que é tratado como alguém miserável e patético. Depois de sair da sala de seu pai, ele começa a descontar sua raiva nas coisas ao redor, enquanto o mordomo, assustado, tenta acalmá-lo. O mordomo diz que ele não pode fazer esse tipo de coisa no palácio. Edward manda o mordomo sair, pois sabe que ele ficaria assustado. Ele continua chutando as coisas até que o mordomo conta que o arquiduque de Ternuggen está ali. Edward pergunta se ele está falando sério,
se Cassian realmente está ali, e o mordomo confirma. Ele fica extremamente feliz porque achava que Cassian não viria devido a seus compromissos e pergunta o que o fez vir. O mordomo conta que ele se casou, e ele responde que se lembra, seu irmão Mackenzie até foi assistir ao casamento. Ele comenta que teria ido se não estivesse doente e pergunta onde ele está agora. Enquanto isso, em uma sala do palácio, os dois esperam pelo imperador. Cassian se pergunta se o imperador está doente e completa que deve estar pior agora, já que o Duque Sarno foi enviado pelo imperador do Império Ocidental para suborná-lo. Aqui descobrimos que, na verdade, foi o imperador que organizou o ataque contra nossa protagonista, e ele imagina que, por Edward ser o mais fraco, o imperador esteja despejando sua raiva nele. Cassian solta uma risada e chama a atenção da nossa protagonista, que pergunta se está tudo bem. Ele responde que sim, com um olhar sério. Ela se pergunta por que ele estava rindo. Ela pergunta quanto tempo vai levar para eles verem Sua Majestade, pois já haviam se passado 4 horas. Com um sorriso, ele responde que Sua Majestade deve estar muito doente e fala que o jardim é muito bonito, perguntando se ela não gostaria de dar uma olhada. Cansada de esperar, ela vai para fora para ver o jardim. Ela se pergunta por que as árvores são tão pequenas, pois queria uma grande para poder subir e tirar uma soneca. E como de costume, alguém chega atrás dela sem que ela perceba. Edward a chama e ela toma um susto. No susto, ela dá um soco nele. E ele, irritado, grita perguntando se ela não sabe quem ele é. Quando ele olha para ela, ele simplesmente não acredita no que está vendo. Ele se pergunta se ela é um anjo. Eu dou os parabéns ao desenhista. Que coisa mais linda! Impressionado com tamanha beleza, ele se pergunta se ela é um anjo. Ela pergunta se ele está bem e ele, confuso, responde que está tudo bem. Ele pergunta se ela é um anjo, ela fica surpresa e acha que ele é maluco. Ele diz que ela é realmente muito bonita e pergunta seu nome, mas ela se recusa a falar. Ela pensa que ele é muito chato e que é melhor evitá-lo para não se incomodar. Ele acha que ela está fingindo não conhecê-lo para chamar sua atenção, então ele diz que ela sabe muito bem quem ele é. Antes que pudesse terminar de falar, alguém o chama. Quando ele percebe, nossa protagonista já tinha escapado, deixando-o completamente confuso. Dentro do palácio, Cassian queria ter ido junto, mas ela não o deixou ir. Ele diz que em breve haverá um baile, então ficará junto dela por mais tempo. Alguém entra na sala e ele pensa que é ela, mas é o mordomo. O mordomo conta que o príncipe herdeiro está procurando por ele. Cassian pergunta se é Edward, e o mordomo confirma. Cassian responde que, já que está ali, irá vê-lo. O mordomo pergunta onde está a arquiduquesa, e ele responde que ela está dando um passeio no jardim. Cassian pergunta se há mais alguma pergunta, e o mordomo diz que ultimamente tem ocorrido alguns crimes contra crianças aristocratas. O conde Tessalaca está coletando informações, mas está tendo dificuldades. Parece que precisa da ajuda de Cassian. Edward entra na sala, feliz da vida, chamando pelo seu irmão. Cassian avisa ao mordomo que falará com Tessalaca mais tarde sobre esse assunto. Cassian comenta que não via Edward há muito tempo, e ele, quase sem fôlego, diz que finalmente a encontrou. Ele finalmente encontrou sua mulher ideal, e ainda por cima ela seria um anjo. Cassian, confuso, pergunta: sua mulher ideal? E ele responde que a encontrou quando estava indo vê-lo. Ele acha que esse é o sentimento quando se apaixona à primeira vista. Cassian pergunta quem é essa senhorita por quem ele se apaixonou à primeira vista. Ele responde que também quer saber. Quando ele ia perguntar seu nome, ela desapareceu como uma miragem. Mas como a beleza dela é única, ele irá encontrá-la facilmente. Neste momento, nossa protagonista volta e entra na sala enquanto Edward falava sobre sua beleza e que não existem muitas mulheres com olhos vermelhos. Eu ia dizer que Cassian parecia preocupado, sem palavras, mas acredito que ele está irritado, isso sim. Edward olha para trás e aponta para ela dizendo que é ela a mulher de quem ele estava falando. Ele pega sua mão enquanto nossa protagonista se pergunta o que diabos ele estava fazendo ali. Edward diz que é o anjo de antes. Ele não acredita que ela está ali e acredita que é coisa do destino. Cassian a puxa para perto e diz que ele está atrasado para as apresentações. Então ele a apresenta como sua esposa, deixando Edward chocado e sem acreditar. Cassian confirma, dizendo que agora ela é a nova senhora de Terneugen, a arquiduquesa, e também sua cunhada. Cassian pede a ela que cumprimente Edward e o apresenta como seu primo e o príncipe herdeiro do Império do Norte. Ela o cumprimenta e ele a cumprimenta de volta, chamando-a de cunhada.
mas por dentro ele se sente triste. No final, eles não conseguem se encontrar com o imperador, e ao retornarem, ela vai descansar no jardim. As empregadas ficam felizes em ver o cavaleiro que salvou Sua Alteza, dizendo que ele transmite muita confiança. Crave se apresenta como o cavaleiro da guarda de Sua Alteza e espera a cooperação das amáveis senhoritas. No entanto, uma delas percebe algo e o chama com um olhar afiado, parecendo uma psicopata. Crave se lembra que é a mesma empregada que o estava espionando há algum tempo. Com medo de ser descoberto, ele pergunta se tem algo em seu rosto. E ela pergunta se eles já se encontraram antes. Erika pergunta se eles já tinham se visto antes, e ele prontamente responde que não. Olhando fixamente para ele, ela pergunta por que ele parece tão familiar. Ele diz que está chamando muita atenção ultimamente, e essa deve ser a razão. Pensativa, ela não acha que seja apenas isso e tem certeza de que já o viu em algum lugar. Ele responde que pode ter sido quando ele foi ao palácio como escolta. Provavelmente foi isso. Ela pergunta se foi isso mesmo, e ele, preocupado, responde que sim. Quando ele olha para nossa protagonista, ela o encara com um olhar que diz: se descobrirem, você está morto. Ele se pergunta se ainda há tempo para cavar sua própria cova, pois teme que não passe despercebido. Alguns dias depois, Cassian menciona que faltam apenas 10 dias para o baile imperial e pergunta se nossa protagonista está se preparando. Ela não entende muito bem, pois em sua cabeça basta usar algo normal e estará tudo bem. Eva, indignada, diz que isso não vai funcionar. Não foi isso que ela ensinou durante todo esse tempo. Cassian se diverte enquanto Eva repreende nossa protagonista, dizendo que a alta sociedade é assustadora e que todos rirão dela se ela fizer algo errado. Nossa protagonista reclama que seus ouvidos doem, e Eva diz que a culpa é dela por não fazer as coisas corretamente. Eva menciona que entrará em contato com a duquesa, quando Cassian diz que ficaria feliz em ajudar. As duas o encaram, sem entender como ele poderia ajudar. Algum tempo depois, Agatha se apresenta a pedido de Cassian. Agatha é conhecida como a Marquesa de Siena. Nossa prota se pergunta como ela pode se parecer tanto com sua mãe. Nossa prota a cumprimenta, e Agatha comenta que ela é linda, perguntando se o cumprimento foi no estilo ocidental, ao qual ela responde que sim. Agatha diz que ensinará a etiqueta do Império do Norte e que ela pode ir no seu próprio ritmo, basta segui-la. Rosália aparece na esfera mágica, cumprimentando a Marquesa de Siena. Ela conta que soube pelas empregadas que Agatha estaria ali e que é uma honra tê-la cuidando de sua filha. Agatha se sente honrada e fica encantada em conhecê-la. Ela comenta que Rosália tem uma filha muito linda. Rosália diz que Arne é realmente muito bonita, mas que ainda tem muito a aprender. Agatha responde que pode contar com ela. Enquanto isso, nossa prota morre de vergonha. Rosália se despede, dizendo que visitará o Império do Norte em outra ocasião. Agatha comenta que mal pode esperar por isso. Agatha percebe que nossa prota está nervosa e tenta tranquilizá-la. Ela comenta que ficou sabendo que ela se tornou a princesa do Império Ocidental, e nossa prota responde que uma coisa acabou levando a outra. Agatha diz que se ela era uma princesa do Império Ocidental e agora possui o título de arquiduquesa, então, exceto pelos imperadores, ela não deve se curvar diante de ninguém. Agatha explica que na família imperial do norte, o imperador Giuseppe tem 3 filhos, cada um deles com uma mãe diferente. Ele tem 2 filhos e uma filha. Com a falecida imperatriz anterior, teve Edward, o príncipe herdeiro. Após passar uma noite com uma serva, ela deu à luz Mackenzie, o segundo príncipe. A atual imperatriz Polqueria deu à luz a princesa Cynthia, que possui apenas 6 anos. Nossa prota pensa que é uma família pouco convencional. Agatha continua e diz que o primeiro e o segundo príncipe não estão em bons termos. Os aristocratas também estão divididos entre os dois, por isso o tema da sucessão é algo muito delicado. Nossa prota pergunta se não estava decidido que Edward seria o príncipe herdeiro. Agatha diz que é verdade, mas existem controvérsias sobre as atitudes de Edward. Controvérsias? Nossa prota pergunta. Agatha muda de assunto, afirmando que não é o momento nem o lugar para discutir isso. Ela pergunta se nossa prota já tem algum vestido em mente, e ela responde que usará algo simples. Agatha solta uma risada e diz que é exatamente o que Cassian havia previsto. Ela afirma que cuidará de tudo. Ela revela que aquela é a maior boutique da capital, e eles criarão o vestido mais elegante possível. Depois de várias provas e experimentações com diferentes vestidos, nossa prota está à beira da exaustão. Ela se joga em uma cadeira para recuperar suas forças quando alguém bate à porta. Ela pensa que deve ser Eva ou Crave, então manda a pessoa entrar.
Cassian entra e fica paralisado ao ver o estado lamentável em que ela se encontra. Ela se pergunta por que está tão silencioso. Quando ela olha e descobre quem é, quase tem um colapso. Cassian ri e comenta que deve ter sido uma experiência difícil. Ela, desesperada, diz que está um pouco cansada, ao mesmo tempo que morre de vergonha. Então ele a chama pelo nome e ela se vira para encará-lo nos olhos. Ele pede um minutinho com ela. E novamente vemos que o desenhista estava inspirado, viu? Que perfeição! Com os olhos fechados, nossa prota pergunta para onde estão indo, e Cassian responde que estão chegando. Ele pede que ela abra os olhos, e ao fazê-lo, ela fica maravilhada com um céu lindo e repleto de estrelas. Ele afirma que a vista é linda, não é mesmo? Quando ele era criança, ele subia ali sozinho para contemplar essa paisagem. Deslumbrada com a beleza do céu, ela não acreditava que ele seria um homem capaz de apreciar algo desse tipo. Ele é mais encantador do que ela pensava. Então ela se vira para ele e com um lindo sorriso comenta: as estrelas, elas parecem estrelas cadentes. Cassian fica atordoado com tamanha beleza e automaticamente responde: sim, estrelas cadentes. No dia do banquete, as pessoas começam a fofocar sobre um rumor. Dizem que famosas estilistas de boutiques foram contratadas para fazer o vestido da arquiduquesa. Antes que possam continuar, a entrada deles é anunciada. Sua Alteza, o Arquiduque de Terneugen, e Sua Excelência, a Arquiduquesa de Terneugen, estão entrando. As pessoas ficam maravilhadas com tamanha beleza e comentam nunca terem visto um vestido preto tão deslumbrante antes. No entanto, ela mal pode esperar para tirar o vestido, pois é muito desconfortável, mas ela sabe que foi feito com muito esforço, então irá aguentar. Cassian a chama e diz que ela não precisa ficar nervosa. Ele fala que pelo menos neste salão não há ninguém que não se curvaria diante dela, pois ele tem muito poder. Ela responde que entende, e Cassian menciona que a Marquesa de Siena é sua madrinha. Ele pergunta o que ela ensinou para nossa prota. Ela fica surpresa com a pergunta e não quer revelar detalhes sobre os assuntos da família imperial. Então ela responde que aprendeu sobre a família imperial e as formas apropriadas de cumprimentar. Cassian questiona se ela não sabe sobre os outros nobres, e ela responde que realmente não sabe. Ele solta uma risadinha e comenta que aquele homem ali é o Conde Silden. Mesmo tendo algum poder, ele não possui uma boa reputação e é tratado como um peão pelos outros nobres. Provavelmente, ele a incomodará bastante apenas para ganhar reputação. Ela pensa que ele é mais uma pessoa que pretende evitar. Cassian aponta para outro homem e diz que ele é o Conde Borgia, cuja família possui uma longa história. Embora não tenha muito poder, ele também pode incomodá-la, mas por outras razões. E assim a conversa continua por um bom tempo, com Cassian apresentando diversos nobres. Depois de todas essas apresentações, ela pergunta se, como arquiduquesa, há alguém com quem ela precise estabelecer amizade. Cassian sorri e responde que não há ninguém em particular. Ela fica confusa e pergunta se realmente não precisaria, e ele responde que ela não precisa. Ele comenta que se aproximar ou manter distância de alguém depende inteiramente da vontade dela. Em seus pensamentos, ele reflete que não sabia que ela considerava essas coisas e acha isso admirável. Ela pensa que outras pessoas ficariam com inveja se soubessem disso, mas sente que há algo mais por trás de toda essa consideração. Nossa prota olha ao redor e percebe que o imperador não está presente. Cassian pensa que não sabia que o imperador seria tão mesquinho e informa que Sua Majestade estará ausente hoje. Ela pergunta o motivo, já que estão ali apenas para cumprimentá-lo. Ela se questiona se o imperador está evitando-os. Antes que Cassian pudesse responder, Tessalaca o chama, dizendo que precisa lhe contar algo urgente. Nossa prota diz que está tudo bem. Ela pede para que ele não se preocupe com ela e resolva o problema em questão. Ela decide observar quem ela deve se aproximar e de quem deve se manter distante, enquanto Cassian a admira. Ele compreende e promete voltar logo. Em outra sala, o mordomo de Edward avisa que o banquete já começou, mas Edward parece não se importar. Ele relembra o momento em que foi rejeitado e descobriu que o nome de nossa prota é Arne, um nome digno de um anjo. Ele pensa que mais uma vez deseja vê-la, apenas mais uma vez. O mordomo adverte que ele terá problemas se não aparecer, e Edward continua indiferente. Então, o mordomo menciona que seu irmão, Cassian, e sua cunhada estão presentes, e ele deve cumprimentá-los. Edward quase tem um colapso ao saber que ela está ali.
Eu só sei que Talarico morre cedo. Não direi mais nada. Edward caminha em direção à festa, enquanto é anunciado que Sua Alteza, o príncipe herdeiro, está entrando. Ele avista-a sozinha e se pergunta por que seu irmão nem mesmo está ao seu lado. Olhando para ela, ele pensa que essa é uma ótima oportunidade, então ele se apresenta. Nossa prota o cumprimenta, e ele fica emocionado por ela até mesmo se lembrar dele. Ele, todo iludido, se pergunta se sua cunhada pode abrir seu coração para ele. Ele comenta que tem algo a discutir com ela e pergunta se ela teria um minutinho para falar sobre. Ela fala que se for algo rápido, não tem problema nenhum. Então ele a chama para ir ao terraço para conversarem, e ela aceita. Ela se pergunta o que ele gostaria de dizer, quando ele a chama pelo nome, e ela fica surpresa por ele estar chamando-a pelo nome de repente. Ele pergunta o que ela acha que é o amor. Lá vai ele com esses papos estranhos. Fuja, protagonista, fuja! Ele continua e diz que o amor é algo que realmente mexe com o coração. Ela responde que entende, mas na verdade não está entendendo porra nenhuma. Ele fala que não importa se ela é casada, pois ele também tem uma noiva. Ouvindo isso, ela não entende onde ele quer chegar. Então ele se confessa, dizendo que está apaixonado por ela, enquanto ela fica em choque por ouvir essas palavras. Ele comenta que desde o dia em que a viu, se apaixonou e desde então não tira ela da cabeça. Ela, incrédula, responde que é casada, enquanto se pergunta se ele ficou doido, pois ela é esposa de seu irmão, ainda por cima. Ele comenta que é possível encontrar o amor verdadeiro mesmo depois do casamento. E ela pergunta, então você está me dizendo que eu deveria ter um caso? Ele responde que sim, pois seu casamento é uma estratégia política, mas o verdadeiro amor nasce da infidelidade. Nossa prota fica incrédula ouvindo isso e tenta manter a calma, pois ele é o príncipe herdeiro e ela não pode socá-lo. Ele pega sua mão e pergunta por que ela não tenta descobrir o amor verdadeiro. Ele completa dizendo que existem outras soluções. Ela pode se divorciar e então ficar com ele. Ele largaria sua noiva também e desistiria de qualquer mulher só para ficar com ela. Ela, já sem paciência, se pergunta como alguém concordaria com esse tipo de coisa, e então ele tenta beijar sua mão. Rapidamente ela avista algo e aponta para cima, fazendo ele olhar rapidamente. Ela se prepara e só dá uma lapada nele, deixando-o apagado no chão. Devia ter batido mais, isso sim. Enquanto olha para ele com nojo, ela espera que isso não o tenha matado. Enquanto isso, Tessalaka conta que uma senhora foi sequestrada, mas não tem provas. As testemunhas também não sabem de nada. Ele já está ficando louco com tudo isso. Mesmo que os aristocratas aumentem a vigilância, é inútil. O culpado tem que ser pego antes que tenha mais vítimas. Ele percebe que Cassian não está ouvindo e pergunta o que aconteceu. Cassian responde que conversará com ele mais tarde e sai andando com uma cara de quem vai matar alguém. Na verdade, enquanto ele estava conversando, ele viu nossa prota indo para o terraço com Edward e ficou preocupado. Ele já desconfiava que Edward guardaria sentimentos pela sua esposa. Quando ele estava indo para o terraço, ele se encontra com ela e pergunta de onde ela estava vindo. Ela fala que estava vindo do terraço, e ele pergunta se ela estava sozinha. Cassian só jogando verde para cima da nossa prota. Ela se pergunta se deveria falar a verdade, pois é meio complicado de explicar. Enquanto Cassian fica olhando para ela resolve falar tudo e foda-se. Ela pede que ele não se surpreenda e apenas escute, mesmo que seja difícil não se surpreender. Ela comenta que seu irmão precisa de muita terapia, e ele não entende. Ela fala que, na verdade, ele declarou seu amor por ela, dizendo que estava apaixonado. Ele disse que o verdadeiro amor é alcançado através da infidelidade. Ela se preocupa que tal pessoa se torne o imperador, pois assim o país estaria arruinado. Ele começa a rir sem parar, enquanto nossa protagonista fica encarando-o sem entender nada. Ela pensa que seu país pode acabar em ruínas, e isso é engraçado. As pessoas comentam que nunca tinham visto Cassian rir dessa forma e se perguntam o que está acontecendo. Algumas horas depois, um secretário encontrou Edward desmaiado no terraço. No outro dia, Crave fica incrédulo ao saber que o príncipe disse tamanho absurdo, e nossa prota confirma. Ele pergunta se ela o tinha matado, e ela responde que não, mas bem que gostaria. Crave comenta que deve ser por isso que de repente surgiram rumores de que o príncipe herdeiro não está se sentindo bem. As empregadas comentam sobre a elegância de Crave e se perguntam se todos os cavaleiros do Império Ocidental têm essa elegância. Uma empregada conta que estava carregando um cesto de roupa suja
e ele pegou o cesto para ajudá-la, e isso foi muito gentil. Outra empregada conta que, quando foram para o Palácio Imperial, a arquiduquesa foi atacada, mas ele a defendeu sozinho. Todas acham ele gentil, bonito e com uma boa personalidade. Ele tem todas as qualidades positivas, mas Erika acha que ele é suspeito. Não importa o quanto ela o veja, ele é muito suspeito. Enquanto Erika observava Crave, ele estava conversando com nossa protagonista. Ele nota algo estranho, como se alguém estivesse o observando, mas quando olha, não encontra ninguém. Evermore o chama de idiota por parar repentinamente e manda ele seguir em frente, mas ele pede que esperem por ele. Erika, observando tudo, acha tudo definitivamente suspeito. Meu Deus, não sei porquê, mas eu acho ela tão chata. Enquanto os dois conversavam sobre o que Edward, o príncipe herdeiro, tinha feito no baile, Crave percebe Erika encarando-o. Evermore pergunta se é a empregada que os estava seguindo da última vez. Crave diz que é apenas uma empregada e que ela provavelmente quer ser uma dama de companhia. Evermore comenta que a empregada não para de olhar para ele. Será que ela está apaixonada? Crave não acha que esse seja o caso, quando de repente Erika aparece em sua frente. Ela diz que precisa conversar com nossa prota a sós. Ela até toma um susto e manda Crave sair. Enquanto ele sai, ele se pergunta se ela descobriu tudo e vai entregá-lo. Nossa prota diz a ela que pode dizer o que queria, enquanto espera que ela não comece a jurar lealdade novamente. Erika, determinada, diz que seu cavaleiro é muito estranho. Ela acredita que ele gosta da nossa protagonista, e por isso sempre corre atrás dela e conversa com ela como se fosse qualquer pessoa. Os outros cavaleiros não fazem isso, então ela acredita que ele esteja obcecado por ela e pergunta se não seria melhor evitá-lo. Nossa protagonista diz que o conhece há muito tempo, por isso não tem problema, mas vai prestar mais atenção no futuro e agradece pela preocupação. Erika finaliza dizendo para ela não se preocupar, pois vai ficar de olho para protegê-la. Dentro do Palácio Imperial, o imperador está louco, gritando com seus empregados. Ele não acredita no que houve e ordena que leiam o relatório novamente, sem erros desta vez. Com medo, o mordomo conta que 101 soldados, de 101 morreram. A causa é desconhecida. A operação falhou. Incredulamente, o imperador pensa que a elite da elite foi selecionada e mesmo assim todos foram aniquilados? Isso não faz sentido. O mordomo pede que ele se acalme e beba um pouco desta poção. O imperador pega e bebe, furioso por perder todos os soldados. Ele bate na mesa, incrédulo com a recusa de Cassian em aceitar as negociações matrimoniais que ele havia arranjado. Ele fica ainda mais irritado ao pensar que Cassian foi ao Império do Oeste em busca de uma noiva, mesmo conhecendo o velho senil do Cycleon, e concordou em se casar. Agora Cassian possui a paz, o comércio e uma esposa, o que torna mais difícil para o imperador se opor a ele. O imperador lamenta não ter se livrado de Cassian antes que tudo isso acontecesse, pois ele viveu como uma sombra, chegando ao ponto de esquecer sua própria existência. No entanto, o imperador reconhece que precisa se acalmar. Se Cassian o bloqueou com um escudo, ele ainda pode quebrá-lo. Ele percebe que precisa se livrar da arquiduquesa para resolver essa situação. Assim, Cassian ficará isolado novamente. Nesse momento, o mordomo informa ao imperador que há algo que ele precisa saber sobre Edward. O imperador fica furioso ao saber que Edward foi encontrado desmaiado no baile, chamando-o de moleque estúpido que não tem nada na cabeça. Ele ordena imediatamente que chamem a imperatriz. Em um passeio, Eva comenta para nossa prota: "Faz um tempo desde a última vez que saímos, não é?" Nossa prota se pergunta como as coisas acabaram assim. 3 dias atrás, Eva conta que recebeu um convite do Marquês Melazinov, convidando-a para a festa do chá. Nossa prota acha que isso será uma chatice, deixando Eva indignada. Eva diz que esse é um dos deveres como arquiduquesa, e ela vai socializar sim, caso contrário ela irá contar tudo para o duque. Chegando ao local, nossa prota pensa que concordou com isso, mas já se arrependeu e gostaria de ir embora. Ela entra na casa dos Melazinov e observa várias damas esperando. A esposa do Marquês a recebe. "Seja bem-vinda, duquesa. Obrigada por vir a uma reunião simples como esta." Ela responde com um simples deixando a Marquesa e Eva em choque pela resposta. Sem jeito, ela convida-a a se sentar e nossa prota aceita. Ela cumprimenta com um olá, enquanto escolhe sua cadeira e se senta. As mal-amadas se olham e assentem,
como se estivessem tramando algo. Seus planos são falar qualquer coisa para que nossa prota fique curiosa sobre o que estão falando, mesmo que nem elas saibam sobre o que estão falando. Elas começam a conversar sobre algo, perguntando se tudo tinha ido bem, enquanto a outra respondia que tudo tinha dado certo. Enquanto isso, nossa prota ignora e resolve experimentar o bolo à sua frente. E percebe que é muito bom, tão gostoso que até derrete na boca. As mal-amadas ficam chocadas por ela não se importar com as duas e ficar comendo o bolo. Elas continuam e falam sobre a senhorita Hayley, pois ela teve um colapso ao ouvir sobre o casamento do arquiduque. A outra responde que ela está bem agora. A outra fala que a senhorita Hayley gosta muito da graça do arquiduque, que babado isso. A outra responde que ela tem razão, todo mundo da alta sociedade só fala disso. Enquanto isso, nossa prota se pergunta qual será a massa que usaram para fazer este bolo, pois ele está extremamente gostoso. Então ela se dá conta de que existem insetos, outras pessoas conversando e resolve dizer algo, e fala que elas parecem estar contando uma história agradável. A mal-amada responde com um riso forçado, concordando, e se pergunta se ela está fingindo ou se realmente não entendeu nada, e pensa que definitivamente hoje não é seu dia. Enquanto a conversa continua. Percebendo que ninguém puxa assunto com ela, ela se pergunta se eles não estão falando com ela porque perceberam que ela se sente desconfortável em eventos como esses. Enquanto isso, Cassian fica sabendo que nossa prota está na festa do chá do Marquês Melazinov. Ele se lembra de que ela falou no baile sobre se deveria fazer amizades. Ele pensa que disse a ela para fazer o que achasse melhor e espera que ela tente se dar bem com os outros. Alan aparece alertando sobre um relatório de emergência sobre um ataque e que as suspeitas de Cassian estavam corretas. Porém, faltam evidências e pergunta se ele deveria investigar mais ou voltar. Cassian diz para ele investigar mais e fazer isso rápido para que ele volte logo, pois é inconveniente ficar sem um assessor. Parando para pensar, a senhora da casa Melazinov não foi alguém da falecida imperatriz? Cassian sabe que no momento há um confronto entre as duas casas e espera que elas não estejam pensando em maltratar sua esposa. Então ele começa a ficar preocupado que algo possa acontecer e se levanta. O mordomo pergunta para onde ele está indo e ele responde que está indo resgatar sua esposa do campo de batalha. Ela percebe que alguém está chegando e olha para ver quem é. Cassian aparece todo gostoso, com um sorriso dizendo que veio buscá-la. As mulheres ao redor ficam surpresas e comentam que ele está sorrindo, algo que raramente acontece. Perdida em pensamentos, nossa prota acha ele realmente encantador e pensa que seria bom se pudesse ver esse sorriso mais vezes. Ela pede que seu coração se aquiete, pois ela voltará em 3 meses de qualquer forma. Cassian acha que a festa do chá deve ter sido difícil, pois ela até está suspirando de alívio. A esposa do Marquês aparece e cumprimenta-o, dizendo que não esperava que ele fosse aparecer. Cassian comenta que fazia tempo que não aparecia, enquanto ela solta um riso de nervoso. Cassian comenta que fazia tempo que não havia, enquanto ela solta um riso de nervoso. Ela fala que é verdade, já faz um tempo desde a última vez, arquiduque. Ela pergunta se ele está ali para levar sua esposa. Com um sorriso, ele responde que sim, ele foi buscá-la. Ele coloca sua mão em seus ombros e a puxa para perto dele. E ela fica envergonhada. Ele fala que sua querida esposa é muito tímida, por isso ele espera que a Marquesa Melazinov cuide dela no futuro. Com uma risada forçada, ela responde que será um prazer. Cassian fala que eles deveriam voltar agora. As mulheres só observando, estavam morrendo de inveja, pois nunca tinham visto ele agir desse jeito com alguém. Uma delas comenta que o rumor do arquiduque ter se apaixonado por ela deve ser verdade. Ela escuta isso e fica envergonhada. Dentro da carruagem, Cassian fica preocupado ao ver que os olhos dela parecem vermelhos. Ela chorou? O que diabos aconteceu? Só de pensar no que possa ter acontecido com ela, faz meu sangue ferver, já que ela é meu valioso as. Ele pensa que se ela não tivesse ocupado o cargo de arquiduquesa, aquele desgraçado do imperador iria colocar alguém para controlá-lo. Enquanto ela for a princesa do Império Ocidental, nem mesmo o imperador Giuseppe conseguiria se mover facilmente. Ele acredita que essa é a única razão pela qual ele se importa com ela. Ele precisa entender por que seus olhos parecem sempre tão cheios de dor. Ele a chama e pergunta como foi a festa do chá. Ela pensa e responde que foi chatíssima, mas ao menos o bolo era delicioso. E ela fala que as senhoritas eram gentis. Ele fica surpreso e pergunta se é verdade. Ela diz que sim, foram bem atenciosas.
Enquanto ela comia a sobremesa, elas não tentaram conversar com ela nenhuma vez para que ela pudesse comer sem problemas. As pessoas do norte são realmente gentis. Cassian não entende se ela está falando sério ou está sendo sarcástica. Chegando em casa, ela se joga na cama extremamente cansada. Ela fica cantarolando que, por enquanto, não importa quem a convide, ela vai recusar. Porém, na manhã seguinte, ela descobre que recebeu um convite da Imperatriz para um almoço. Eva comenta que o almoço é hoje, e nossa protagonista pergunta por que é tão em cima da hora. Ela pergunta se as pessoas do norte são tão apressadas assim, pois o convite tinha acabado de chegar. Ela fala que nem precisa responder, é melhor só se arrumar e ir para o almoço. Eva comenta que somente nossa protagonista foi convidada, então nem Eva nem Crave podem acompanhá-la. Eva diz que isso é estranho e pede que ela tenha cuidado. Com um olhar sério, ela concorda que realmente é estranho. Mais tarde, chegando ao Palácio Imperial para o almoço, nossa protagonista pensa que, olhando novamente, o Palácio do Império do Norte é realmente enorme. Já que é assim, eles não vão julgá-la por exagerar na roupa, né? Nossa protagonista avisa que foi convidada para o almoço de hoje com a Imperatriz, enquanto Erika, por ter ido como sua dama de companhia, deve fazer o seu melhor. A empregada agradece por ela ter vindo e fala que os preparativos para o almoço ainda não estão prontos, então ela vai precisar esperar. Até mesmo a Imperatriz está se arrumando ainda. Ela se desculpa por ter que fazer a arquiduquesa esperar. Nossa protagonista sabe que isso é intencional, pois chegou na hora marcada. Ela pergunta por quanto tempo vai precisar esperar. Surpresa com a pergunta, a empregada diz que ela precisará esperar um pouco. Então, confiante, nossa protagonista diz que irá esperar ali mesmo. A mal-amada parece não ter gostado da resposta, diferente de Erika, que estava indignada com a situação. Erika não acredita que a Imperatriz esteja fazendo isso com nossa protagonista. Ela precisa fazer alguma coisa. Enquanto nossa protagonista fica de pé, esperando pela Imperatriz, ela se lembra do tempo em que passou na Guarda do Sul, onde costumava ficar em pé 12 horas por dia. Tranquilamente, ela se pergunta se uma hora já tinha passado ou mais. A empregada avisa a Imperatriz, e ela fica surpresa por saber que nossa prota estava do lado de fora há 1h30. Ela fica irritada por nossa protagonista não saber o seu lugar e pergunta se ela aguentaria uma briga com ela. Gente, minha esperança da Imperatriz ficar do lado da nossa protagonista foi pelo ralo. Bem, dito isso, essa Imperatriz e aquele imperador se merecem. Tudo farinha do mesmo saco.